Ok, módulo 4, aula 4, conservação da quantidade de movimento para um sistema de partículas. Vamos imaginar um sistema de partículas onde a força externa é nula, ou seja, não existe nenhum tipo de força atuando nesse sistema. Então, eu posso falar o seguinte, se o somatório de todas as forças externas com I variando de 1 a N, ou seja, F1 mais F2 mais F3 e assim sucessivamente. Se esse somatório for igual a vetor nulo, então o que nós temos? Nós temos que a quantidade de movimento linear, a variação, a taxa de variação de quantidade de movimento linear, que é igual ao somatório, que é igual ao somatório de Fi, ou seja, de todas as forças externas agindo no sistema, variando de 1 a N, e isso é igual a vetor nulo. Por quê? Porque esse somatório é nulo, logo a taxa de variação da quantidade de movimento linear também é nulo. E ainda nós podemos escrever o seguinte, que a taxa de variação da quantidade de movimento angular em relação ao centro do eixo, o centro do sistema, que é igual ao somatório de RI com I variando de 1 a N, isso também é nulo, um vetor nulo. Por quê? Porque não existe nenhum tipo de força agindo dentro do sistema, tá certo? Então, o que a gente tem aqui em desenho seria aproximadamente isso aqui, com um monte de partículas aqui nesse sistema, ok? Sem nenhum tipo de força agindo aqui. Não existe nenhum tipo de força agindo aqui. Se isso acontece, ou seja, se a somatória das forças externas é nulo, a quantidade de movimento linear é nula e a quantidade de movimento angular em relação a O também é nula. Tá, mas qual é a característica quando um vetor, ou a taxa de variação de um vetor, ele é nulo, vetor nulo? Isso acontece quando você deriva uma constante, tá certo? Então, se a taxa de variação da quantidade de movimento linear é um vetor nulo, então o vetor L, ou a quantidade de movimento linear, é uma constante. Da mesma forma, a quantidade de movimento angular também é uma constante, tá certo? Quando a força resultante, tá certo? É igual a vetor nulo. Beleza? Bom, é isso. Próxima aula a gente continua.